Bem, eu sou Helena Teodoro, autora do argumento das peças Mãe de Santo, Mãe Baiana e Mãe Preta, a trilogia das matriarcas. É uma proposta de Palavra Z do meu querido Bruno Mariox e que foi um momento assim de um convite muito especial na minha vida. Participar do encontro com o Bruno, com o Vilma Mello, com o Luiz Antônio Pilar, com o Rafael Bravotti, foi mágico, porque eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de escrever e sempre tive um tipo de preocupação muito grande com a participação da comunidade negra na realidade brasileira, que sofre de um racismo estrutural profundo. Encontrar uma forma de falar da minha tradição de terreiro, de falar das problemáticas das mulheres negras em diferentes situações, me mobiliza muito e me deixou muito feliz, porque eu sempre entendi o teatro como sendo uma forma de destacar as realidades existentes dentro de cada sociedade. Na sociedade brasileira, nós temos, com Abdias do Nascimento, uma proposta de um TEM que fez 40 anos, agora, do Teatro Experimental do Negro, mostrando que o negro é arte, é textura profunda de sentimento, mas, antes de mais nada, situa a colocação de diretores, escritores, artistas, músicos presentes no espetáculo teatral. E entra aí os figurinistas, os iluminadores, os diretores. Então, o Teatro Experimental do Negro nos deu uma possibilidade muito grande de retratar a realidade dessa comunidade preta brasileira. Eu sou Jamila de Lucas, influencer, blogueira, alta ainda, e nunca mais vou deixar ninguém duvidar do lugar que eu ocupo. Eu sou Chico Xavier, mãe santo, mãe de sangue, atriz baiana, mãe de Senhor da Irmandade. Poder fazer parte dessa trilogia é, sem dúvida nenhuma, um privilégio, porque a gente está falando sobre a vida de uma mulher que é muito importante para todas, não só para todas as mulheres pretas desse país, mas para a sociedade como um todo. A doutora Helena Teodoro é a primeira doutora preta do país, ela é pós-doutora, e isso pra gente significa muito. Ela tem 80 anos, é uma pessoa lúcida, viva e que está aí fazendo um monte de coisas, palestras, rodando o mundo todo, rodando o Brasil inteiro, rodando todas as cidades, está sempre com a gente em todos os espetáculos quando ela pode. Isso, sem dúvida nenhuma, é um grande privilégio, porque eu só estou porque houve uma doutora Helena Teodoro antes de mim. Não só ela, mas tantas outras mulheres pretas importantes desse país que tiveram suas histórias esquecidas. Poder botar na memória do espectador uma história como a doutora Helena é, sem dúvida nenhuma, um privilégio, não só um privilégio, mas uma honra. E essa trilogia começou a partir de um homem branco, por uma curiosidade, assim, juntamos as nossas forças e pensamos que precisamos sim de pessoas que possam ser aliadas nossas, pessoas que possam estar ao nosso lado, para que nós possamos contar as nossas histórias. Porque infelizmente as pessoas pretas ainda não ocupam as esferas de poder. Infelizmente a maioria das pessoas pretas ainda não estão na cadeia onde ela é o mentor do seu próprio projeto, ela é o dono do seu próprio projeto, estamos nesse caminho. Mas nós ainda não somos a maioria. Precisamos ser a maioria enquanto isso. Enquanto isso não acontece, é necessário que as pessoas se movimentem. Porque o racismo é uma coisa criada pelos brancos. Então precisa ser resolvido pelos brancos. Precisa ser pensado pelos brancos. Então os brancos precisam ser aliados nessa luta. E sem dúvida nenhuma, só assim a gente vai poder sanar uma parte dos nossos dilemas.
Esse espetáculo não fala só das dores das mulheres, mas sim de mulheres que estão posicionadas dentro da sociedade. E isso é muito interessante, porque a gente vem falar de uma mulher como ela é, no seu dia a dia. O que interessa para nós nesse espetáculo não é aquela mãe de santo, quando a gente fala o nome mãe de santo, mas não é aquela mãe de santo que está no nosso inconsciente, aquela que a gente vê todos os dias na televisão ou então no terreiro, mas essa mãe de santo, ela é acima de tudo uma mulher. E, em geral, ela é uma mulher e uma mulher preta. Quem é essa mulher preta que todos os dias passa por situações dentro da nossa sociedade? Muitas das vezes essa mulher preta é uma mãe. E muitas das vezes essa mulher preta é mãe de um menino preto. E quem é mãe de um menino preto sabe o que é ser mãe de um menino preto nesse país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+, e mais mata pessoas pretas. A gente vive um verdadeiro genocídio, a gente sabe disso. Então poder colaborar através da arte para que a gente dê um freio a essas coisas é sem dúvida nenhuma o papel do artista. E eu sou muito privilegiada de poder estar nesse lugar. Mãe de Santo surge em 2018 no encontro meu com Mãe Celina de Xangô, que é uma liderança religiosa no Rio de Janeiro, que fez as escavações do Cais do Valongo. E eu tive um encontro com ela por causa da minha avó, que é mãe de santo, que chama Maria Luísa, e esse encontro me fez conhecer a Mãe Celina, e nesse encontro com a Mãe Celina, ela em 20 minutos falou sobre o problema que minha avó estava passando, né? Um problema espiritual, envolvido com problema material, porém ela ficou durante 1 hora falando sobre a vida dela e sobre a ancestralidade, sobre toda a relação da família dela, e aí eu só pensava em um nome, Vilma Mello, eu vi aquela mulher dando vida a uma personagem. Aí um dia eu cheguei pra Vilma e falei, quero que você conheça uma pessoa, e a gente esperou um tempo, né, assim, passou um tempo, e aí ela estava indo para uma palestra, dar uma palestra internacional sobre ervas na Alemanha, e eu falei, Vilma, você precisa conhecer essa pessoa. E aí foi quando ela conheceu Mãe Celina, e ela falou, entendi, você quer fazer um espetáculo sobre mães de santo, né? Aí eu falei, é sobre isso. E aí o que interessou mais a ela e o que eu tive uma percepção naquele primeiro momento que eu tive um encontro com Mãe Celina, era vendo esse lugar além dessa figura que a gente conhece muito no senso comum da sociedade, né? Que essa figura de branco, de turbante, que tem um estereótipo conhecido por todos, né? Por um padre, por um pastor, por todo mundo. E quem é essa mulher de fato, né? Quem é essa mulher por trás de todos esses paramentos, de todas essas vestimentas? E aí Vilma falou, cara, me interessa a gente atravessar essa mulher. Então, na verdade, a gente se inspira, né? A gente vai através da nossa grande filósofa e primeira pós-doutora preta do Brasil, Helena Teodoro, que é também uma líder, né? Ela é uma EQED, ela é uma liderança religiosa também. A gente vai falar de tantas mulheres pretas através do olhar da Helena. Então a gente vai trazer no Mãe de Santo relatos de tantas dores, né? E de tantas vivências dessas mulheres, né? Porque Helena doa pra gente a história do filho dela, que acontece 40 anos atrás, a perda desse filho, que era o Brício, que foi, sofreu um acidente na praia de Maricá, foi engolido por uma onda, infelizmente perdeu a vida, mas Helena fala sobre a alegria de povoar o mundo e a tristeza de perder um filho. E como ela diz, isso envolve tantas mulheres pretas que vivem nesse Brasil de ontem e de hoje. Então eu acho que Mãe de Santo, ele vem retratar a força, né, do princípio feminino preto. Eu acho que a força dessa mulher preta, dessa mulher que luta todo dia por uma sobrevivência de um grupo, não só dela, não só dela quanto indivídua dessa sociedade, mas sim dos seus filhos, dos seus netos, dos seus irmãos, dos seus pais e das suas mães. Então, Mãe de Santo vai, acho que, além desse lugar
de só da dor e só desses enfrentamentos à estrutura racista que a gente tem na sociedade, mas sim de mostrar a força da mulher preta quanto essa base da sociedade que está constituída, que foi constituída por elas durante muitas décadas e nunca também foi de alguma forma reconhecida pela população brasileira. Então acho que a gente traz no Mãe de Santo essa mulher atual, essa mulher inteira, né? Helena fala muito que a sociedade judaica cristã ensinou a gente que a mulher ela é a costela de Adão, ou a metade da laranja. Mas a sociedade africana, de 10 mil anos atrás, ela ensinou que a mulher é inteira, né? A mulher não é partida. Então eu acho que Mãe de Santo, essa trilogia, vem trazer o retrato de verdade dessa ancestralidade, desse princípio feminino preto, quanto o princípio da nossa existência no mundo. Hoje, aqui, em Mãe de Santo, Mãe Baiana e futuramente em Mãe Preta, a gente tem a oportunidade de situar situações de nossa comunidade preta que são muito pouco exploradas, porque a gente tem muito na dramaturgia a visão das dificuldades, dos problemas e da forma como que a sociedade brasileira se acostumou a encarar e ver o negro, sempre relacionado a problemas sérios de comportamento, a malandragem para sobreviver, ou como artista, sambando, cantando, tocando. E eu acho que quando a gente parte para Mãe de Santo com uma equipe muito voltada para a nossa tradição cultural, a gente tem a oportunidade de pensar num grupo que não tem os privilégios, esses privilégios todos da classe governante e da elite branca brasileira. É muito difícil você entender o que sente uma mulher negra de candomblé, de classe média, pesquisadora, escritora, e que tem filhos negros e que sofre uma série de preocupações se o seu filho esquece a carteira de identidade para ir na esquina, se o seu filho está dirigindo o seu carro e é parado pela polícia porque, como me disseram uma vez, meu filho andando num carro zero na Zona Sul, como era suspeito, um jovem está dirigindo e parar no sinal com um Peugeot vermelho de capota 0 quilômetro. Então, essa proposta de fazer com que o estruturalismo do racismo no Brasil é muito profundo, e eu já viajei para a África e para vários países, como África do Sul, Inglaterra, França, eu vejo que esse sentido da comunidade branca em relação à comunidade negra, seja na França ou na Inglaterra, é sempre com uma visão muito de superioridade, como se eles representassem a civilização e nós, aqueles bárbaros que precisam ser civilizados a todo custo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, quando a gente passa a pensar na tradição cultural negra, a gente lembra que o Kemet, conhecido como KMT, e para nós o Egito, tem mais de 10 mil anos. E o mundo judaico-cristão tem 2024. Então, o conhecimento que a gente tem sobre a humanidade, a nossa visão de natureza, é muito mais acurado, é muito mais ligado a tudo aquilo que nós fazemos, dizemos e vivemos. Em Mãe de Santo, eu procurei, a gente teve com essa equipe uma preocupação de mostrar que uma Mãe de Santo é também uma empresária
é uma professora, é uma empregada doméstica, é uma influencial digital, é uma atriz, é uma estudante universitária. E esse processo é um processo muito especial porque trata da nossa visão de humanidade. Antes de qualquer coisa, a tradição cultural negra africana trabalha com a visão da família extensiva, de nós nos sentirmos próximos e entendermos que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito e que o outro nos enriquece. A tradição desse processo civilizatório eurocentrado faz do outro o seu inferno. O outro é aquele que você tem que dominar ou eliminar. Segundo a ideologia do axé, ou a visão Ubuntu, eu sou porque nós somos. Nós somos família extensiva e não família biológica. E estar nessa família extensiva, Produções Z, é altamente gratificante porque a gente produz um espetáculo de beleza, de aprofundamento na nossa realidade e de propostas de modificação de postura, fazendo com que a gente possa entender que todos somos natureza, independente da cor da nossa pele, e que podemos tranquilamente construir, produzir e trabalhar processos altamente significativos, independente de sermos de origem africana ou indígena, ou latino-americanos, ou norte-americanos, ou eurocentrados. Então, eu quero agradecer profundamente ao Bruno e à Gilma Mello a oportunidade que eu tive de crescer com eles, de encontrar um grupo tão importante e significativo na minha vida. Porque Mãe de Santo traz para mim, que sou uma filósofa, a força e o significado do pensar o mundo, do pensar a vida, de nós buscarmos o melhor de cada um. Que não é possível rotular alguém como sendo completamente bom, nem completamente mal. É aquela visão que a gente tem na tradição do Exu, né? E que se coloca, inclusive, na criação do mundo pelas Yami, que são as grandes senhoras. Dizem que o Lodumare, quando cria o universo na Terra, coloca 3 árvores de um lado, 3 árvores do outro. E cria 7 pássaros. 3 pousam na árvore do bem de um lado, 3 pousam na árvore do mal do outro lado, e um pássaro passa de uma árvore de um lado para outra árvore do outro lado. E isso representa para nós Exu, um movimento que faz com que a gente saiba que estamos sempre numa encruzilhada. Temos muitos caminhos para escolher e quem escolhe esse caminho é o nosso Ori. E eu fico muito feliz de ter escolhido esse caminho junto com o Bruno, com o Vilma, com o Pilar, né? Com o Rafael, com Renata, com Thaís, com Renatinha e agora com Dija Martins e Luana Lorosa, como fizemos com Dona Leia Garcia e a querida Luana Xavier. É um grupo que se entende, que se entrosa e que faz jus à coisa maravilhosa de olhar o outro e se enriquecer com ele. Eu me sinto hoje muito mais fortalecida, muito mais enriquecida e muito mais humana depois de conviver com essas pessoas. Eu só posso dizer obrigada, Bruno, pela trilogia das matriarcas, estendendo esse agradecimento a toda a nossa equipe e dizendo que enquanto vida eu tiver,
e forças também, você sabe que eu estarei sempre ao seu lado e à sua disposição. Muitos são os caminhos dessa vida, mas são sempre aqueles que escolhemos e trilhamos que nos fazem felizes, que devem ser escolhidos. E estar com vocês me dá muita alegria, muita felicidade, muita realização pessoal. Obrigada.